E aí, Clazinho, tudo beleza? Seguinte, gravar aqui um vídeo falando sobre a questão do discurso gradualista e eu vou ter que pegar e falar duas notícias rápidas sobre o Javier Milei, o seu corte de 80%. Eu acho que isso aí tinha que ser um outro vídeo, mas eu tenho que ler com mais calma a pauta dele, que ele simplesmente anunciou, vou cortar 90% dos impostos federais. Daí o pessoal diz, viu, foi refutado. Não, calma, dos impostos totais, quanto que representam os impostos federais? É 5%? Daí cortar 90% de 5%, vai ficar 0,5%. Então tá, no final ele cortou, tipo, você só paga 95,5% de impostos, né? Não paga mais 100%, 95,5%. Só que o cara propagandeia como 90%. Eu tenho que ver qual que é a proporção. Eu sei que tem impostos que são das províncias e tem impostos que são das prefeituras. Então eu tenho que ver esse detalhe, tá? Então esse vídeo não vai ficar pronto ainda, vai talvez ficar para esse final de semana. E a segunda coisa foi o arranca-rabo do Milley com o Hoppe, porque o Milley ele sofre da falácia gradualista, então ele não consegue ter uma noção e se revolta contra uma teoria econômica sólida, achando que o Hoppe não entende de teoria monetária e economia, sendo que o próprio Murray Rothbard, que ele disse que o Milley falou, eu tenho dois nortes em economia, o Murray Rothbard e o Hoppe, sendo que o Murray Rothbard concorda com o Hoppe, né? E daí ele chama o Hoppe de imbecil, por consequência, o Rothbard é um imbecil também, e pior ainda, o Milley segue dois imbecis. Entendeu? Então, quando ele pega e critica isso, ele está mostrando a imbecilidade e a ingenuidade dele. O porquê que eu tenho que pegar e colocar isso na mesa? Porque é justamente a temática do vídeo de hoje, que é o discurso gradualista. Que é o seguinte, o discurso gradualista ele se resume em uma falácia. E daí tu pode tirar três grandes conclusões dessa falácia, né? Três coisas dessa falácia, e que vocês vão ver que é o modus operandi do gradualista, que é a frase é o seguinte, eu vou falar a frase que o gradualista usa e eu vou falar a frase que faz mais sentido. A política é a arte do possível. Essa é a frase que o gradualista usa. A frase que faria mais sentido é a política é a arte da mentira. Não preciso explicar muito por quê. A política é a arte do possível. Vocês vão ver que todo o discurso gradualista é a mesma coisa. Rafael Lima, Paulo Cogos, Peter Turguniev, Javier Milei, toda essa galera que pensa de forma gradualista, ela vai pensar de uma forma dialética, em grande parte, e vai girar em torno, vai orbitar essa ideia da política e arte do possível. Bem, nem tudo que é possível é real. Nem tudo que é possível está ocorrendo agora. Não é necessariamente real. Eu poderia ter uma barra de ouro de 1 quilo aqui na minha frente. É possível que eu tenha? Perfeitamente possível. É real? Não. É possível que eu tenha um copo na minha frente. É possível? Sim. É real? Não. O copo está do meu lado. Ele estava aqui. Ele não estava na minha frente, né? Aqui. Ele estava lá do lado. Então, é possível que eu tenha... Então, a realidade é, eu tenho um copo do meu lado. O copo está aqui do meu lado. Não só isso é real, como o real é possível. Se fosse impossível eu ter um copo do meu lado, por algum motivo, é impossível, é logicamente impossível ter um copo do meu lado, que seria um pouco absurdo, eu não poderia assumir que é realidade isso daí. Então esse é o ponto. Como é que tu vai entender as possibilidades? Tu vai entender as possibilidades dentro de uma teoria econômica sólida e voltada à realidade. Isso é o que o Hoppe e o Rothbard em grande parte fazem, Mises e tudo mais. Tem outros autores que também conseguem colocar grandes coisas, mas esses três autores conseguem pegar e fazer em boa parte. Mas você tem que entender que existem nuances, existem detalhes. Calma, então existe uma questão de contexto, que o contexto que vai pegar e melhor estabelecer qual que é a realidade e vai demonstrar impossibilidades acidentais sobre as possibilidades gerais, né? A questão do caso contra a classe de eventos. A crítica do Hoppe, feita ao Mises, por exemplo, foi uma questão de classe. Ao Milley. E o Milley respondeu com uma questão de caso, não entendendo a crítica, obviamente. Por que isso é importante, essa questão que eu estou fazendo sobre o real e o possível? Porque é simples. A falácia do gradualista é assumir que
se aquilo não foi feito, se uma alternativa possível não foi feita e ela é objetivamente melhor, ou há uma desculpa, tipo, não deu tempo de fazer, não ia passar e não sei o quê, né? Que é uma tentativa de inferência de contexto, para que no final o pessoal não sabe, é assumido. Então, na minha cabeça, eu assumo que não. Então, ele mente, ele diz que não era possível, sendo que não pensei nisso, não vi isso, não sei disso, não tenho essa informação, ou mente dizendo que tinha essa informação, né? Então, é por isso que é a da mentira. Ou ele vai pegar e tratar que é uma impossibilidade, cara, porque não foi feito. Afinal, se pudesse ser feito, seria feito, mas não foi feito, logo impossível. Então, tu faz um ex post facto aí. Tu vai pegar e tratar como a coisa aconteceu, ela era correta. Ela era a coisa correta de acontecer. E isso é o primeiro ponto da falácia. Então, tudo que não foi feito, a falácia é tudo que não foi feito, logo era impossível. Né? É tipo, a estrutura vale tudo que é possível não necessariamente é real, tudo que é real é possível, e daí eles colocam uma terceira que é tudo que não foi real é impossível, que não faz sentido. Aí, sempre quando tu aperta o gradualista nisso, ele faz o segundo ponto dele, que é uma falsa dicotomia. A falsa dicotomia que ele faz é sempre tratar que tudo então que era impossível não pode ser feito, então só existe duas opções: fazer o que foi feito, ou fazer o que é proposto ser feito, a opção dele, ou a sua opção, que é o nada. Por que é o nada? Porque só existe a opção dele ou que ele não fizesse nada. Então, só existe o nada. E o problema do político é que ele sempre tem que fazer alguma coisa para conseguir pegar e se reeleger no próximo ciclo eleitoral. Então, a tendência é que se tiver uma crise, ele vai querer fazer alguma coisa, mesmo que não passe. Ele vai perder tempo fazendo alguma coisa, mesmo que não dê frutos, ou mesmo que cause danos. Então, por exemplo, dá uma emergência no Rio Grande do Sul, como deu das enchentes, que vai fazer um ano, o que acontece? Ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele vai tentar defender regulação de preço, ele vai tentar defender alguma medida emergencial, ele vai defender N coisas. Sendo que muitas vezes, se vocês pudessem ver o que aconteceu na região, o Estado não se meter, o Estado não fazer nada, resolveria. Era só não atrapalhar, não ficar tentando tomar os recursos do pessoal que estava doando, esse tipo de coisa. O nada é uma possibilidade, nesse caso, válida ainda por cima. O nada seria melhor. Só que a falsa dicotomia é que ou você está na política ou você está sentado no sofá coçando o saco. Não tem outra opção na cabeça do gradualista. Quando, então, você reverte a teoria econômica, que é o terceiro passo, você reverte a teoria econômica, filosofia, ética e tudo mais, e vocês devem notar que isso é comum quando tu discute com liberal, mas se você é gradualista tu não vai notar, mas com quem não é gradualista e discute com liberal nota, o pessoal abre mão da teoria e fala que eles lidam com a realidade. Eu lido com o que tem, eu lido com o que é possível. Só que, com o que é possível agora. Só que a teoria econômica não fala sobre o impossível. Se ela ficar discutindo sobre o impossível, ela é uma perda de tempo. E não é isso que ocorre, mas é isso que ele induz a dizer. O que ela lida é com o que é possível de ser realizado. E essa é a grande parte da falácia, porque o gradualista ele não quer corrigir coisas, ele quer mexer. Ele quer fazer algo. Por quê? Porque ganha dinheiro, porque tem uma vantagem, porque ele ganha popularidade, porque o ego dele é amaciado. E isso dá para ver notório até mesmo no Milley. Por exemplo, o Milley, quando foi criticado, dentro do escopo teórico, ele fez o quê? Teve um ataquezinho de pelanca e começou a falar sobre questões pragmáticas. E sem fundamento nenhum. Ele simplesmente saiu falando isso daí e descartando, tentando cortar, amputar a teoria da prática. E esse tipo de atitude é uma atitude prática sem fundamento, que é o pragmatismo, e que acaba fazendo o quê? Descambando no liberalismo. Então o Milley só provou o meu ponto desde o início como correto. Como, por exemplo, a tentativa do Milley de resolver certos problemas, ele acaba gerando outros problemas. Por exemplo, a anistia do dólar que ele fez, o Estado não está cobrando imposto sobre o dólar. Você declara até $100 mil, não vai pagar imposto, beleza.
você fica na lista dos meninos levadinhos. Os meninos levadinhos que conseguiram juntar quase 600 mil reais em um tempo que a economia estava mal. E se entra um governo de esquerda depois do Milley e eles começam a subir imposto, eles vão cuidar, eles já vão colocar malha fina permanente em quem? Nessa galera. Porque agora a informação está ali disposta. Não, mas o Milley vai cortar 90% dos impostos federais. O que foi cortado pode ser aumentado. Entendeu? É tipo arma aqui no Brasil. Bolsonaro liberou o armamento. O que foi a primeira coisa que o Lula fez quando entrou? Revogou tudo. Né? E a gente está numa situação que muita gente daí investiu nisso, muita gente começou a abrir loja de armas. Tem um conhecido meu aqui da cidade que queria abrir uma loja de arma, Eu falei, não, o Lula vai ganhar, não abre. Não, que não sei o que, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se o Bolsonaro pegar e ficar na frente do Lula no primeiro turno, aí é quase certo que ele ganhe, porque boa parte do pessoal que não está votando no Bolsonaro estaria votando nos outros candidatos como alternativa à situação. Senão eles teriam votado de cara no Lula. Né? E daí no segundo turno tu vê, começa a tramitação. O cara queria abrir muito tempo antes. Resultado, o Lula quase ganhou no primeiro turno e o cara endoidou. Mas se salvou pelo fato que ele ia vender um monte de coisa, investir, fazer o negócio, nada contra. Eu acho que é uma boa ter lojas de armas e coisas do gênero. O problema é que ele estaria dependendo inteiramente de uma regulação e quando chegasse esse novo governo, ele não teria o retorno sobre o investimento. Então esse que é o grande problema que ele teria. E a postura geral é essa. O pessoal fica desligado da teoria. Toda a conquista, toda a liberdade conquistada é uma mera concessão que pode ser revogada e toda a informação que foi entregue para o Estado, para lá vai ficar, assuma para sempre contra você, porque o objetivo do Estado é te destruir. Então a situação que a gente tem do Milley é... O que o Milley está se propondo a fazer? Trazer mais liberdade. Por que a política é a arte da mentira? Vocês vão entender agora. O que ele está trazendo? Concessões estatais, que podem ser revogadas. E qual que é o colateral? Não estou dizendo que as concessões são ruins per se, mas qual que é o colateral? Qual que é o preço dessa concessão? É o Estado ter a informação. É a absorção da economia paralela para dentro da economia oficial. Porque a economia real está aí, ela existe. Mas a economia que ela... simplesmente pega o Brasil, vamos pegar o Brasil. O que é a economia oficial? A economia oficial é o PIB, o M2 e tudo mais. É o que eles estão dizendo que tem. O que é a economia paralela? É a economia do jogo do bicho, prostituição, tráfico de droga, agiotagem, serviço sem nota, né? Só o bolo de pote, pensa assim. Isso tudo existe. Sendo que também a economia oficial, ela pode ter coisas que não existem. Como, por exemplo, assumir que gastos do governo geram riqueza. Isso daí não existe. Então, a métrica, no caso, seria falha nesse caso. E a economia real é essa. A economia real com o Milley não cresceu propriamente. O que houve? Que, não cresceu o quanto que a oficial está refletindo. O que houve é que houve uma absorção da economia paralela para dentro da oficial. Mas, no final, não mudou. Se tu tinha duas pilhas de dinheiro, digamos assim, e daí tu diminuiu essa e ergueu essa. A soma é quase a mesma coisa. Né? Em grande parte não mudou muito. Não houve tempo para o crescimento. O crescimento econômico não acontece assim. Se acontecesse assim era fácil. Tá? A gente não teria pobreza, não teria nenhum problema. O crescimento econômico e geração de riqueza demora. Não vai ser em um ano que vai crescer exorbitantemente. Daí o cara pega e diz o quê? Não, olha aqui, ó. Isso aqui cresceu tanto. Isso aqui diminuiu quanto? Isso não é calculado. Né? Então, o problema geral que a gente tem é esse. O pessoal vai olhar para a concessão e vai falar que a concessão foi entregue, a concessão é real. E daí tu vai dizer, a concessão, por exemplo, não é o que realmente a gente precisa. O que a gente precisa é a diminuição à propriedade do Estado. Opa, mas você quer a concessão ou não quer? É isso ou nada. Só que daí quando tu analisa teoricamente, né, com base na teoria e começa a analisar além do discurso o que foi feito, você nota que foi feito mais do que a concessão. Na verdade, foi feito um monte de coisa negativa junto. Só que embrulharam num corte de imposto, embrulharam numa isenção
e te entregaram, e quando tu abrir tem um prato cheio de merda e tu vai ter que comer, essa que é a tua opção. E o que acontece? Quando tu parte para a teoria, o pessoal foge, solta uma bomba de fumaça e corre. Essa é a forma geral que o gradualista discute. A forma geral é essa. É política é arte do possível, então tudo que foi feito era possível, né? Que não é mentira, tudo que é real é possível. Só que geralmente eles maquiam a realidade, eles mentem, e eles mentem dizendo que tudo que é possível é aquilo que é real. Então são duas mentiras. A terceira é daí menosprezar as alternativas, né? Dizer que então só existia um nada ou aquilo que eles defendem, e se tu for pegar e mostrar a teoria mostrando que na verdade as alternativas existiam ou nada fosse melhor, eles descartam. Então é uma série de mentiras. A política é a arte da mentira. E a primeira mentira que eles contam é que é a arte do possível. Então a política já é tão mentirosa, mas tão mentirosa que ela mente sobre si mesma para você. E o ponto geral é esse. E o pessoal vai pegar e fazer qualquer argumento. Eles vão achar que o Estado é um reflexo da cultura, que é um reflexo, sei lá, da população. Não. O Estado é um reflexo da burocracia, em grande parte. Da classe burocrática da burocracia. Essa treta vocês têm que pegar e entender. Não tem como vocês pegarem e esperar uma mudança política ou algo que possa vir a somar com vocês. Todo o alto que foi dado, toda a vantagem política foi comprada com uma desvantagem gigantesca no longo prazo. Por quê? Porque toda a vantagem que eles te deram no curto prazo pode ser revogada. E todas as liberdades que tu abriu mão para ganhar essa coisa no curto prazo, que tu abriu mão pro longo prazo, dificilmente retorna. Então esse é o problema e o Milei é um exemplo disso. Eu já estou avisando para vocês, mas do que tem gente burra, ingênua ou mal intencionada, me enchendo o saco, porque toda hora é alguém me marcando. Ai, porque o Milei faz não sei o quê. Eu não me irrito com isso, eu fico dando risada, como as pessoas são burras, né? Eu moro do lado da Argentina e eu vejo isso. Eu vejo o que está acontecendo. Os salários na Argentina, por exemplo, a renda do argentino mal subiu, desde que o Milei assumiu. Faz um ano que o Milei assumiu, se não me engano. Mal mudou. Só reajustou, mas não subiu. Ai, mas tu acha que tinha que subir por decreto? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para vocês é que a renda do argentino mal subiu. Os preços de tudo quase triplicaram. Então, entre 2 e 3 vezes mais caro. Né? Carne, antigamente, 1 quilo de carne moída de primeira era algo em torno de 7 a 12 reais. Carne moída de segunda era algo em torno de 4 a 6. Depende, tinha flutuação e tudo mais. Dependia como tu pegava o câmbio e tudo mais. Resultado, né? Resultado, o argentino está perdendo poder de compra. Ah, mas como é que então a economia está crescendo? Tu está trazendo paralelo para o real e para o oficial. E tem muitos argentinos que têm como exportar e tudo mais, que estão ganhando dinheiro. Mas boa parte desse dinheiro não está refletindo em um aumento de renda. Isso é um problema real que está acontecendo. É culpa do Milei? Não propriamente. Estou usando teoria econômica, não propriamente. Porque grande parte disso daí é um problema ligado à impressão que houve no governo Massa. Qual que seria a melhor forma de resolver esse problema? Manter a economia paralela. Não está sendo, ela está sob cerco. Então, o Milei está fazendo uma série de ações que é contrária à verdadeira solução desse problema. O problema vai se manter. Não adianta ficar cortando imposto, não adianta ficar fazendo esse tipo de coisa. O efeito Cantillon vai comer solto. A única coisa que resolveria esse problema, em grande parte, é diminuir a velocidade de circulação para que daí o dinheiro que vem de fora pudesse pegar e resolver esse problema. Não vai ser feito. Por quê? Diminuir a velocidade de circulação, que é tipo, tu tem economia oficial e economia paralela, iria ser problemático porque tu poderia causar problema no câmbio e daí o Milei não vai poder dolarizar da forma que ele quer. Então ele está abrindo mão de uma coisa para ter outra. Tu poderia mais cedo fechar o Banco Central. Ele não quer, porque ele acha que vai ter hiperinflação. Por que teria hiperinflação? Porque ainda há a estruturação de curso forçado sobre o peso. Poderia ser mais fácil simplesmente dizer, não, vamos começar a usar dólar. Decreta isso. Dá um jeito nisso. Transforma tudo em dólar, tudo em ouro, tudo em prata, essas coisas. Mas isso não é feito. Isso não é nem considerado.
E existem vários escritos sobre isso, de como dá para fazer esse tipo de coisa. Então, o problema geral que a gente tem é que o custo de vida do argentino está estourando para cima. Quando vocês veem assim, a miséria está aumentando, eu vejo que sim. Eu consigo ver nas cidades argentinas que sim, está ficando mais caro. E a desigualdade também está aumentando. Não que isso seja ruim, eu só estou dizendo um fato. As pessoas que já têm dinheiro, que já têm terras, que são fazendeiros em grande parte, como foi retiradas as restrições de exportação, eles estão exportando mais, então eles estão se capitalizando mais. Só que todos os preços do mercado interno estão aumentando e os salários não. Então isso é um problema real. Como é que tu lida com isso? O gradualista ignora isso, ele mente, ele vai fingir que isso não existe, ele vai varrer para baixo do tapete. Eu desafio qualquer pessoa. Teve um rapaz que veio aqui do Espírito Santo, ele já viu meus vídeos faz tempo, eu já postava, fazia tempo os preços e os comparativos, a gente foi no mercado e está quase tão caro quanto o Brasil. E o salário do argentino mal ajustou. Então o poder de compra do argentino diminuiu. O que é o problema disso? É que no próximo ciclo eleitoral, provavelmente o argentino que está sofrendo um monte economicamente, os mais pobres, que geralmente a maioria da população, vão fazer o quê? Vão provavelmente votar na esquerda. E nisso aí o Milei entregou em uma bandeja para a esquerda. Quem foram a galera, o pessoal que conseguiu evitar um imposto? Quem foi a galera que apoiou ele? Né? Quem está se organizando, se articulando para isso? E eles conseguem fechar o mercado novamente se quiserem. Eles conseguem pegar e aumentar os impostos novamente se quiserem. Só que como é que tu retira a informação que tu deu para o Estado? Tu não retira. E é esse o problema do gradualismo. Porque no final de toda essa arte do possível, eles sempre vão mentir que houve uma vitória. Não houve uma vitória. Nunca haverá uma vitória política para quem quer sair do Estado. Sempre haverá uma vitória parcial, que é a forma de mentir para disfarçar uma derrota. Você está sendo sistematicamente, metodicamente derrotado e destruído. Como fala o Renato, né, que também não sou muito fã do Renato, mas como diz o Renato, você será escravo como nunca antes. O Estado está cada vez mais aumentando e você não está notando, porque o Estado tem mais controle sobre a tua vida, só que ele tem uma mão macia, veludadinha, ele está usando uma luva, uma luvinha, ele está te acariciando, falando, tipo, não, relaxa, relaxa, não vai entrar nada, relaxa, relaxa, não vai ter problema nenhum, fica calmo, não. O Estado tem controle completo sobre ti e ele só não está exercendo a intervenção ainda. A capacidade de intervir, a possibilidade de intervir está aí. E é uma possibilidade prática, tipo, é uma possibilidade que ele já consegue, ele só não interviu ainda. E agora o Milei fez o quê? Ele diminuiu a intervenção atuada, mas ele está aumentando o grau de intervenção possível. Um barulho no fundo. Ele está aumentando o grau de intervenção possível, deixando o Estado eficiente, juntando informação, né, trazendo mais economia paralela para dentro do mercado interno, do mercado da economia oficial. E ninguém está notando. Tá? Então esse é o aviso. Óbvio, o Ropa notou em grande parte, só que ele não notou o problema geral, contextual, que está ocorrendo. Eu acho que o Ropa não conhece a Argentina assim, a um nível que eu conheço. Na verdade, estou pensando agora melhor até mandar um e-mail para ele sobre isso, explicar alguma coisa. Mas quando o pessoal notar, a esquerda vai voltar igual como foi no Bolsonaro, com hoje a Receita Federal digitalizada, com todo mundo que quis comprar arma ficou agora com o abacaxi na mão, entendeu? Tem que ir 8 vezes por ano atirar para manter o direito de ter armas, né? Direito naquela concessão, não é direito. Então, o pessoal está pensando no curto prazo. Todo degenerado quer o que é gratificação imediata. Ninguém pensa no longo prazo. E o longo prazo é que só tem uma alternativa. Não é entrar no política, é sair de fato do Estado. É não ser passivo ao Estado, né, no sentido de estar sob o Estado e ficar ali passivo. A resposta não é ficar ativo contra o Estado, fazer parte do Estado. Não é escalar ele. A resposta é saia de baixo, sai de perto. Essa é a única resposta possível. Qualquer outra coisa é um absurdo. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Essa que é a questão que eu posso explicar para vocês. Não caiam mais nessas falhaças dos gradualistas. E é fácil de notar, uma vez que vocês estão acostumados a ver. Tá?
E no Twitter tá cheio disso. É por isso que eu vou lá, posto 2 coisas, pum, já silencio e já vou embora, tá? Então por esse vídeo é isso, até mais.